Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins. Eu sou o Ricardo, diretor da Bortolini Imóveis. E este é o Portas Abertas para você ficar por dentro do mercado imobiliário. Você está procurando um imóvel para comprar? Eu sei que esse momento envolve muitas emoções, mexe com os nossos sentimentos e esse é o assunto de hoje. Nós estamos recebendo aqui o consultor Orlando Pavani Júnior, especialista em primazia da gestão, comportamento humano e cultura organizacional. Seja muito bem-vindo. Privilégio estar aqui com vocês, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Bom, primeiro acho que a gente podia pedir para você contar um pouco mais da tua experiência, para que a gente te conheça melhor. Vamos começar então com uma apresentação. Ok, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende quando for ao ar. É um privilégio estar aqui, meu nome é Orlando Pavani, eu dirijo duas empresas, uma é a Gauss Consulting Group, que fala sobre primazia da gestão, e a outra é a Olho de Tigre, que fala sobre comportamento humano. A minha história é fácil, rápida de explicar. Eu comecei a minha atividade de consultoria, há 33 anos eu vivo disso, e a gente muda empresas. Essa é a grande mote, uma empresa focada na transformação organizacional. E a gente percebeu ao longo do tempo que transformar empresas por meio de processos, por meio de indicadores, por meio de vendas, por meio de arquitetura estratégica, enfim, por meio do que contextualiza a primazia da gestão, é necessário que pessoas se transformem também, né? E eu cheguei à conclusão que eu não sabia lidar com as pessoas que não queriam se transformar. Eu demitia elas, era o que eu sabia fazer. E nesse contexto, eu descobri cedo também que demitir as pessoas que comportamentalmente não eram adequadas às mudanças que a gente propunha, não era um bom caminho, porque a gente demitia uma pessoa tecnicamente boa, comportamentalmente não tão boa, mas pegava um cara tecnicamente ruim e comportamentalmente não tão boa também. Então, aí eu tive um processo de estudo profundo sobre comportamento humano e me especializei. Fiz medicina comportamental, fui para a academia. Meu objetivo era estudar cérebro. E me tornei um profissional que também tem a especialidade de ciência do comportamento e cultura organizacional. Esse é meu mote, então, né? Minha cachaça é comportamento e minha profissão, diria, é gestão. Essa é a minha jornada. Pavani, também queria muito te agradecer ao nosso convite de estar aqui conosco. Para mim, para a Bortolini, é uma referência já há muito tempo, né, na área de gestão, na área de pessoas. A gente já consumia bastante teus conteúdos e agora um parceiro estratégico aqui da Bortolini. Poxa, para mim é um privilégio, cara. E a gente está desenvolvendo uns projetos juntos e a gente fica muito feliz de contar contigo também aqui. E nessa jornada nossa de mercado imobiliário, os sentimentos das pessoas sempre está muito no nosso dia a dia. E esse lado teu da especialização em comportamento é o que a gente queria explorar hoje, para ajudar as pessoas que estão nessa jornada de comprar um imóvel, de vender o imóvel, né, que ele mexe muito com o nosso emocional. Muito. Né, e a gente poder falar sobre isso, comentar o dia a dia aqui, tu também poder nos ajudar a orientar nossos clientes a fazer um processo também com equilíbrio emocional legal, menos doloroso, né? É uma decisão muito importante na vida das pessoas fazer uma transação imobiliária. Então a gente te convidou hoje para falar bastante sobre isso. E a primeira pergunta que a gente quer fazer aqui é sobre a compra do imóvel, né? Ela gera muita ansiedade. É uma decisão muito importante na vida das pessoas, né? E nesse processo, nesse momento da vida das pessoas, com essa ansiedade, com essa mistura de sonho com medo, né? Como é que a gente pode se comportar melhor, vamos dizer assim? O que tu pode falar para essas pessoas nesse momento? As 7 emoções básicas, nós temos 7 emoções básicas: medo, alegria, raiva, tristeza, nojo, indiferença e surpresa. São essas 7 coisas que a gente é capaz de sentir, com derivações e subdivisões disso. E quando a gente vive uma experiência que ela é significativa, para alguns mais e para outros menos, a gente perpassa por essas 7, né? Apenas o nojo, vale a pena dizer que o nojo é uma defesa para a gente ingerir veneno. A gente sente nojo
porque foi uma defesa que Deus inventou, eu acho, para que a gente, quando tomasse alguma coisa e sentisse nojinho, pode ser um veneno, então você não consuma, né? Mas o resto, a gente pensa, medo, alegria, raiva, tristeza, indiferença e surpresas. Essas 6 coisas normalmente aparecem em quaisquer decisões que a gente toma. Vamos explorar um pouquinho mais o medo, que parece que é o mais incidente, ou que mais atrapalha, né? O medo é um sentimento aprendido, não é um sentimento genuíno. Você não nasce com medo. Portanto, se a pessoa tem medo, ela tem medo de algo que ela aprendeu a ter medo. Desde os 3 meses intrauterinos até agora, ela viveu experiências que no subconsciente foram tratadas e consideradas arriscadas, né? O único medo genuíno, que é absolutamente, veio no DOS, não foi aprendido, é o medo de algo que você nunca fez. Esse é genuíno. Por exemplo, se você pedir para uma criança colocar a mão, uma criança mesmo, um bebê, colocar a mão dentro de um saquinho da qual ela não saiba o que tem ali dentro, ela vai negar, ela não vai pôr. Ok? Por quê? Porque ela não sabe o que tem ali dentro. Isso é medo genuíno. Do desconhecido. Do desconhecido. Daquilo que ela não sabe o que vai acontecer, né? Esse é o medo, o único medo genuíno. Ele vem no DOS da gente, ele vem como brinde do nosso cérebro. Vem. E nós vivemos várias vezes circunstâncias parecidas com essa, né? Quer dizer, comprar um imóvel, por exemplo, se é a primeira vez que você compra, o medo é absurdo, porque você não sabe o que vai acontecer após aquela decisão. Se você vai conseguir honrar com os compromissos que você assumiu, isso dá medo. Agora, como é uma circunstância inexorável, não tem como evitar, ela vem, o que nos cabe fazer é desenvolver o jeito de tratar esse medo. E o medo se trata com coragem e bravura. São os 2 conceitos que fazem com que a gente entenda o medo. Quer dizer, não dá para evitar o medo. O corajoso não é o cara que não tem medo. Ele tem medo. Aliás, se você não tiver medo, você tem uma patologia, é uma apatia. É muito normal ter medo, né? Quem não tem medo tem alguma disfunção cerebral. Então, esse medo é que atrapalha as pessoas. Do novo, toda vez que alguém vai lidar com alguma coisa nova, que é a primeira vez, da qual ela não sabe as consequências, vai pintar o medo. Vai pintar o medo. Nessa transação, por exemplo, eu sempre orientei que essa hora é uma hora de muito medo de tomar a decisão de fazer a mudança. Os dados, nesse caso, né? Trazer mais informações. O medo de fazer o negócio, na minha visão, será que o preço está justo? Será que esse negócio está seguro? Será que eu não estou me enganando? Será que não estou me enganando? Será que esse contrato, eu não entendi muito bem essas cláusulas aqui jurídicas, é isso aí mesmo? Eu estou assinando na confiança só da marca, né, do corretor, né? Tu acha que esses subsídios, baseados mais em dados, assim, ajuda a minimizar essa ansiedade desse medo? Eu tendo a dizer que sim, ajuda, mas não resolve. Tudo depende do estado de espírito desse cara. Quer dizer, se eu estou com... Porque o medo, se não for tratado com coragem e bravura, ele paralisa. E eu não acesso mais nada que estejam me fornecendo. Você dá uma informação totalmente substanciada para facilitar o processo decisório e ele continua inseguro, medroso. Ele não escuta. Ele não assimila o contexto. Então, acho que vale a pena explicar o que é coragem e bravura. Porque o medo é isso, é aquilo que a gente tem E o medo, ele gera reações fisiológicas. A gente pode perceber se uma pessoa está com medo sem que ela assuma isso, né? A pupila dilata, arrepia, dá para a gente ter sensores que a saliva muda, né? Ela dá sinais, né? Dá sinais, orgânicos mesmo. E eles são muito fáceis de serem diagnosticados, né? Agora, o que é a coragem e o que é a bravura? A coragem não basta. Não basta ter coragem. Eu preciso ter coragem e bravura. Qual é a diferença? A coragem é assumir o medo. Ok? Eu estou com medo. É saber dizer isso. E isso é um ato de coragem, porque não é fácil você assumir que está com medo. E conhecer-se. Não, eu estou com medo.
ok? Isso abre a mente para receber informação. É aceitar primeiro. Exatamente, aceitar que você tem medo, né? Isso é um ato de coragem. Mas isso não te dá o próximo passo. O próximo passo é a bravura. O que é a bravura? A palavra já diz, é o quão bravo você fica, bravo mesmo, cara feia, de não ter uma iniciativa contrária à coragem, ao medo. Então, coragem eu já tenho, já sei que tô com medo, ok? Maravilha. E a bravura? A bravura é ter raiva disso. É ter essa sensação de brabeza, sabe? E a brabeza faz com que você enfrente o medo. Entre no modo luta e não no modo fuga. Porque o que é o modo luta? O modo luta é o exercício da coragem e da bravura. Bom, agora eu vou lutar contra essa minha sensação. O cara está me dando informação, está fazendo tudo. Eu vou tomar uma decisão de luta contra esse medo. Então, você entra no modo luta, que é o modo natural do cérebro reptiliano. Agora, quando você não entra em bravura, você ativa o modo fuga. E o que é esse modo fuga? Não decidir. Porque não tem nada que me proteja mais do que a fuga. Fugir do corretor. Só fugir. Fugir da ligação, Fugir da não ligação, atender, não responder. Na hora de assinar o contrato do vinho, porque isso reduz a zero o seu risco. Né? Ele está no modo fuga. E no nosso papel, quanto é importante entender sobre isso, né? Sobre o sentimento do medo, da coragem, da bravura e da fuga, para ter empatia com o cliente. Sem dúvida. Porque muitas vezes gera uma frustração enorme na transação, porque o cliente entra na minha visão modo fuga. Entra. E ele faz todo um processo que está sendo estruturado conforme ele pediu, no tempo que ele pediu. Às vezes a jornada da compra do imóvel é de 6 meses, 1 ano, mais de ano. E no momento ele mudar e tomar decisão e ter coragem, ele foge. Ele foge. Ele foge com uma decisão que muda a vida dele. E a gente fala que o cliente sumiu. Ele não apareceu. Às vezes é o comprador, às vezes é o vendedor, às vezes é alguém que está alugando o imóvel, enfim. Ele entrou no modo fuga. Porque é uma coisa que vai mudar a vida dele. E você sabe, um dado interessante, como é que a gente percebe que o cara está em modo fuga? O cara que está em modo fuga, ele é altamente sofisticado. Ele vai arrumar argumentos para justificar circunstâncias que fazem com que ele se mantenha no imobilismo. Né? Então ele vai dizer assim, ó, ele se diz realista. Ok? Então ele vai falar assim, eu já conheço essa coisa, entendeu? Já tive experiências do passado que isso não deu certo, então eu só estou sendo realista, não tem nada a ver de pessimismo, não. É que eu sou realista. Negação. Ele, na verdade, justifica a fuga com um argumento científico da qual ele é refém também, ele não é protagonista disso, ele é coadjuvante nisso. Mas ele usa uma série de sofisticadas circunstâncias das quais nós, conhecedores do que se refere, ele está fugindo, é só isso que ele está fazendo. Mas ele precisa mais do que a coragem, ele precisa da bravura. Sim. Bravura é essa sensação de raiva mesmo, sabe? Por isso que chama bravura. Vou sair disso aqui, vou tomar uma decisão. Eu acho que essa questão de decisão também é importante, né? Porque às vezes a pessoa, ela fugir de tomar uma decisão é uma decisão. Então ela precisa também pensar o que ela está decidindo. Eu lembro que uma vez eu vi a explicação do decidir, né? E que vem de cisão, né? De decisão. Então, a decisão vem de um corte, vem de uma ruptura entre essa e essa opção. Então, qual que eu decidi? Qual que eu realmente optei, né? Mas é interessante a sua abordagem, porque parece que a fuga é uma decisão. Não, a fuga não é uma decisão, porque a decisão de não fechar, sim, é uma decisão. Mas a não decisão é fuga. Quando eu fico no meio, no limbo, entre fecho e não fecho. Quando ele fala não fecho, é uma decisão. E aí ele foi vencido pelo medo. Ou ele não foi convencido das circunstâncias que ele só decidiu fugir, então. Não decidiu fugir. O tema que era realmente o tema da questão. A fuga, ela é caracterizada por uma permanência no limbo. Ele não sabe direito o que vai fazer. Ele não decidiu com você, mas também não decidiu com ninguém. Ele ainda está no limbo. E tem pessoas que ficam no limbo a vida inteira. Eu ia falar isso. A vida inteira. Seja numa relação a dois, seja numa decisão de compra de um imóvel, seja numa decisão de uma faculdade a ser feita ou não ser feita. Ele fica sempre assim, poxa, não sei se eu faço, não sei se eu não faço. Ele sempre retorna àquele tema. O limbo é a regra da vida dele. Na verdade, fica no automático, né?
Fica, ele não entra percebe mais. num certo piloto automático que ele já não está mais decidindo, está sendo Ele levado, entra, né? a gente brinca, ele entra no modo fuga. Ele é a fuga, porque uma coisa interessante a ser dita é que esse modo fuga, ele tem que existir no nosso corpo, porque ele é uma forma de me defender. Por exemplo, se eu pular de um helicóptero sem paraquedas, eu vou morrer no impacto, mas o meu cérebro vai ativar o modo fuga e vai me desligar antes, eu desmaio antes. Ok? Então eu desmaio no meio do 75% do trajeto eu já desmaio. Eu vou morrer no impacto, mas eu não vou sentir. Isso é da defesa do cérebro, né? É um fusível. Agora, isso é para ser alternativa e não para ser a regra. Quando o ser humano inverte isso, ele fica como default no modo fuga e como alternativa no modo luta, ele inverte a lógica da vida. Né? E aí a diferença entre felicidade e plenitude. A felicidade é quando eu subtraio coisas ruins para ser feliz. Quer dizer, para ser feliz eu tenho um preço. Tire as coisas que não são legais. A plenitude não. A plenitude, eu enfrento as coisas ruins e as supero. E, na verdade, acho que essa decisão de comprar um imóvel, para muita gente, é um grande sonho. Acho que a maior parte dos brasileiros tem isso como um grande sonho, né? Ter um imóvel, ter o primeiro imóvel, né? E esse momento de não decidir, ou de ir para a fuga, ou de deixar o medo vencer, acaba roubando dele essa oportunidade de ter essa alegria tão grande, né? Para ele, para a família. Isso é verdade para qualquer coisa que tenha a ver com medo. Né? Por exemplo, eu tenho medo de pular de paraquedas. Tá? Medo que muita gente tem. Se você pular, você vai sentir um regozijo que o medo te impediu. Todas as pessoas que enfrentam com coragem e bravura qualquer medo, vivem um regozijo. Absolutamente inexplicável. Absolutamente retumbante. Quer dizer, a plenitude está do outro lado do medo. Não está aqui, está lá. E as pessoas não vão lá. Ficam aqui restritas nesse mesmismo que só te acomoda, né? Não te propaga. Tem alguma dica ou alguma... É bem isso que eu ia pedir. Então, por favor. Nesse processo todo, né, que envolve várias decisões. Estamos usando aqui a compra do imóvel. Toma a decisão dele, eu vou olhar o imóvel para me comprar, vou visitar, vou fazer um financiamento, vou fazer uma proposta, vou negociar, né? Tem várias decisões, várias tomadas de decisões, várias mudanças. Um resuminho, assim, Pavani, o que nós poderíamos ajudar o comprador nessa hora? Nesses momentos, vamos dizer assim. Cara, eu vou dar uma solução complexa. Não dá para mudar comportamento a partir da leitura de um livro, sabe? A gente, ao longo da vida, investiu em graduação, pós-graduação, mestrado, mas não investimos, muitas pessoas, um único tostão em se desenvolver emocionalmente. Essa é a minha missão de vida, com o Olho de Tigre. Eu preciso olhar para dentro e ver quais são as coisas que me atrapalham, ok? Em todos os aspectos, as pessoas não fazem essa viagem. Quando fazem, restringem, eu vou usar a palavra restringem com muito respeito, mas restringem isso a uma abordagem religiosa, que muitas vezes intensifica o problema, ao invés de resolver. Então, nós não estamos falando de religiosidade, espiritualidade, nós estamos falando de desenvolvimento comportamental, de uma coisa que um cientista brasileiro chama de inteligência comportamental. A gente não se desenvolve nesse aspecto. Quantos de vocês, né, de nós aqui, se gastou uma energia para se desenvolver como melhor, para ser o melhor pai, para ser o melhor tio, para ser o melhor irmão, para ser o melhor dono de cão? A gente não se desenvolve para isso. E é isso que precisa acontecer para você se tornar um cara mais corajoso, alegre, se permitir sentir raiva, porque raiva é diferente do ódio. Qual é a diferença da raiva? É um sentimento que eu expulso. Ele não fica dentro de mim, ele sai. Eu arrebento alguma coisa, eu faço... Ele sai, ele foi expulsado. O ódio não. O ódio ele fica aqui. O ódio prejudica o odiador, nunca o odiado. Então, a gente precisa assumir uma postura. Qual é a jornada que eu vou ter? Eu diria que ela é infinita. Ela não é uma jornada com começo, meio e fim.
Qual é a jornada que eu vou empreender para mim, para me desenvolver como ser humano? A gente desenvolve pouco isso. Então, eu acho que tem uma decisão. Passa por ler livros, passa por viver experiências como as nossas, passa por uma iniciativa pessoal de enfrentar-se, que não é uma coisa simples de fazer. Não é uma dica complexa. Né? É uma dica complexa, porque não adianta você falar assim, faz isso, porque a inteligência perde para a emoção toda hora. Não adianta você contabilizar inteligentemente uma mudança de comportamento, você não consegue. Não adianta você falar assim, poxa, olha para aquela pessoa com outros olhos. Não engole, você não engole a pessoa, vai fazer o quê? Você não consegue engolir alguém que você não engole, porque a emoção vence a inteligência. E na venda de um imóvel, nessa negociação, sempre a gente entende que as pessoas têm que confiar na gente. Confiar no corretor, confiar na marca. E também é uma coisa complexa. Essa questão da confiança. Dificilmente uma transação imobiliária ela sai sem ter um processo de confiança. Né? Mútua. Né? Mútua, de ambas as partes. Né? A partir desse processo, o medo ele desaparece um pouco, né, Pavani? Como conquistar esse processo da confiança? Não, do mesmo jeito que nós estamos falando para que o comprador se desenvolva, do seu ponto de vista da sua inteligência comportamental, o corretor também. Porque quando ele não sabe ler esse cara, ele se comporta com inteligência só. E não basta. Eu preciso ter o rapport, é um conceito importante, eu preciso me afinizar com esse cara, me botar no chinelinho dele, sentir o medo que ele sente, para que ele saiba que eu estou sentindo como ele se sente. E empatia, aí aumenta a confiança. Quando eu pratico empatia, é milagroso o que pode acontecer. É como se eu me vejo em você. E aí eu me afinizo, porque é um cara parecido comigo. E que bacana que isso, na verdade, a gente está falando de imóveis, a gente está falando de decisões sobre imóvel e sobre a confiança do corretor, a postura do corretor, mas isso serve para todas as áreas da vida, né? Isso serve e se aplica em todas as áreas, né? Todas, sem exceção, nenhuma. E o pior, eu acho que é o pior de tudo. As pessoas que mais precisam desse desenvolvimento é as que menos se propõem a fazer isso. É as que mais adotam um conteúdo crítico, de realismo. Eu sou científico, sou um cara muito pragmático. Ele se valoriza. Quando, na verdade, ele tem... A quem conhece o comportamento sabe que ele está se defendendo. Eu já venho falando há um tempo que o negócio imobiliário é um negócio de pessoas, não é de imóveis. Não é de imóveis. Até nos nossos encontros a gente vem falando bastante isso. Quanto é importante no nosso papel praticar isso, a empatia, né, gerar confiança. Tu não vai lá e compra um pote de confiança, isso tem que dar... É um processo para te ter confiança com alguém. Primeiro tu tem que gostar da pessoa, depois tu tem que provar várias coisas para daí começar a gerar confiança, né? Então, quanto isso pode mudar o jogo na experiência do cliente, né? Em vez de tu ver um vendedor na tua frente, tu vai ver alguém que vai te apoiar, vai te entender, vai te mostrar os caminhos de uma forma que fique mais leve, mais tranquila, e que eu acho que isso que faz a grande diferença. Né? Ser especialista no seu mercado, mas ser um especialista em gente, né, Paulo? Não tenho dúvida. Eu tenho uma frase que eu gosto de trazer. Eu acho que o vendedor é uma atribuição de qualquer ser vivo. Se você não gosta de vendas, você está se vendendo quando você procura emprego. Então, vender é uma atribuição, não é uma função. E o vendedor é um cara que pratica o mercado da ajuda. Ele tem que estar proposto a ajudar. E se ele não gostar de ajudar, ele vai vender pouco. E ajudar significa sentir-se empaticamente, compartilhar esse sentimento e esperar. Ajudar, encorajar, fazer com que essa pessoa possa enfrentar essa bravura, né? Dividir esse medo. Porque dividir o medo ajuda muito. Até né, me lembrei de uma questão agora, de alguns estudos que eu faço também sobre vendas e vendedor, né? Porque o vendedor já nasce com o rótulo, né? Ele já tem o rótulo do medo das pessoas. A gente já vem, desde criança, né? Escutando da mãe, lá vem aquele vendedor lá. Não fala nada para ele, aquele vendedor, cuidado com ele. Ele é o vendedor, ele é o vendedor. Né? E quanto isso prejudica, porque tu já vem com aquela embalagem pronta. Tu é um vendedor, tu é o cara que vai ficar chato, vai querer contar um monte de história, vai querer me enganar, né? Então, quanto isso é difícil para o mercado das pessoas que vendem, né? Das pessoas que têm que conquistar confiança a partir de
já sai o jogo perdendo, né? Porque eu já tenho na minha cara estampado, tu é vendedor, então peraí que eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar, esse é um ponto, esse é o estigma que o vendedor das primeiras ondas, né? Porque a ideia dele era a persuasão. Fazer o que tiver que ser feito para você acreditar em mim e eu vender meu produto. Se você perder depois, aí já foi, você já pagou. Eu tenho que achar uma forma de te convencer, Exatamente. Não interessa como. Exatamente. E isso passou, não tem mais essa lógica. Na nossa abordagem, isso não é mais ético, não é mais correto fazer. Mas existe gente assim, né? Eu acho que o mercado, a maior parte do mercado ainda é assim. As pessoas se capacitam de uma forma de convencer as pessoas a comprar um produto, um serviço, sem saber o que está fazendo lá, o que quer entregar. Ele quer fazer um negócio. Exatamente. Eu estava dizendo ontem, né? Tem um livro chamado Armas da Persuasão. E esse livro ele é do Cialdini, eu até respeito o autor, mas não pode ser correto isso, porque se é armas, não deve ser bom. E aí tem embaixo, como não cair nelas. Como se proteger do vendedor persuasivo. Leia esse livro. Não faz muito sentido, né? A gente tem que ter Mas talvez faça sentido nesse aspecto que a gente está abordando, né? De se proteger de algo que realmente for enganador. E não se aquilo for utilizado para te ajudar numa jornada, né? Que é o que a gente realmente está concordando aqui. E é isso que é a nova era, né? Praticar esta emoção, né? Sensibilizar-se com essa emoção e ajudar o outro a superar esses desafios. É uma jornada juntos que se faz. Tem que ter preparo de quem compra, de quem vende e de quem intermedia essa situação. Infelizmente é uma lacuna ainda, né? Ainda é uma lacuna. E no nosso papel aqui, ele tem esse complemento de ser especialista em pessoas, mas nunca abandonando a parte técnica, né? Que o mercado também ele evolui muito e o corretor, o consultor, a locação, ele é realmente cercado de matérias específicas, vamos dizer lá, da arquitetura, da engenharia, do financiamento, do jurídico, do contábil. Então, tu tem que ter todo esse conhecimento amplo de várias matérias e ainda mais das pessoas, do comportamento, que é o lado mais difícil. Né? Não tenha dúvida. É o lado mais difícil, porque eu acho que entender as questões técnicas são mais fáceis de passar. As questões comportamentais são mais profundas, exigem uma entrega. As pessoas têm perfis totalmente diferentes uma da outra. Totalmente diferentes. E, Pavani, eu acho que estamos indo já para o encaminhamento, né, Lili? Isso. Mas eu gostaria muito que tu falasse para nós, assim, como é que tu entende um atendimento de excelência. Né? Para nós deixar uma mensagem, assim, pro comprador, que quando é que ele percebe que está tendo um atendimento de excelência. E para nós aqui do mercado imobiliário, né, para essa prática de realmente ter o cliente como ajudar ele nessa jornada de um atendimento assim, que gere satisfação, que gere alegria, não gere tanto medo, né? E indo por esse lado aí da excelência. É uma pergunta que vale $1 milhão, essa aí, né? Não é um negócio simples de responder, não, né? Não vem com uma resposta complexa. Mas eu acho o seguinte, eu acho que o atendimento de excelência passa por 2 traços comportamentais que os atores têm que ter. E focando aqui no corretor. Atores, as pessoas que participam os atores desse processo. Mas focando no corretor. A primeira coisa que tem que ter, eu acho, é amor. Amor. Paixão pelo que faz, amor pelo que faz. Amor é uma questão que envolve 6 princípios. O amor patos é o amor paixão. Tem amor physis, tem vários amores. Eu acho que tem que ter amor. Amor é a primeira coisa. Eu vejo muita gente sem amor. Ok? E sem amor tem o interesse substituindo o amor. Isso prejudica as relações. Claro que existe o interesse, mas o amor tem que estar em primeiro lugar. Né? Amor. Então, se você tem algum problema com essa palavra nas relações comerciais, você tem um problema para executar a excelência. E o segundo componente, eu acredito que seja a honestidade. Mas a honestidade, a honestidade comportamental, que é um negócio interessante de explicar. Fizeram uma pesquisa, e fizeram uma pesquisa interessante para explicar o que é essa honestidade. Ela não pode ter preço. Então, por exemplo, fizeram um experimento que entregaram um troco errado para o cliente. E mediram nos diversos lugares do mundo quem devolveria esse troco errado.
E todo, no Brasil, França, Estados Unidos, acho que foram 18 países. E todos devolveram, inclusive no Brasil, devolveram o troco errado. Eu até pensei, no Brasil não vou devolver. Não, mas devolveram. Que bom. Todos devolveram o troco errado. Só que mudaram o experimento. Trataram mal esse cliente. Trataram mal esse cliente e deram o troco errado. Ninguém devolveu. Ninguém devolveu. Ninguém devolveu. Ou seja, a honestidade tem um preço. Não pode ter um preço. Se eu não gosto de ti, não gostei, Eu não devolvo. Não devolvo. Então, isso foi um experimento que mostrou o seguinte: a honestidade não pode ter um preço. E a sensação de que a pessoa ficou devendo, né? Não Talvez é? ficou aquela sensação, né? Exato. Ele ficou me devendo. Exato. Me E deveu. veja, Fez. se eu fui maltratado Que estranho, e né? isso E que curioso. justifica não devolver o troco errado, eu sou honesto? Não, não sou. E não atenua a minha honestidade. Então isso é muito, muito importante. A honestidade sem retroalimentação. Tem um experimento que você pode fazer em casa para ver se você tem honestidade genuína. Pegue um ovo de Páscoa, no dia de Páscoa, seria bom, né, no dia de Páscoa, e vá numa missa, vá num evento. E na saída desse evento, decida doar esse ovo de Páscoa para quem quer que seja no meio do caminho. Só que tem uma condição. Quando você der o ovo de Páscoa, você não pode olhar para trás. Porque o ato de olhar para trás é o aplauso que você quer. Olha aí. E se não olhar para... E é difícil não olhar para trás. Porque quando você olha para trás, você quer ver no mínimo um olhar. Um olhar. Se olhar para trás... Reconhecimento. É algum reconhecimento. E é isso que a gente precisa fazer. A honestidade independente do reconhecimento. Agora parece aquele filme O Advogado do Diabo, né? No fim ele tem, né, uma ideia assim de que a pessoa foi boa, se não me engano, qualquer coisa, se eu errei na lembrança, né? Mas se eu não me engano, a pessoa foi correta. E aí chegou no fim, ela demonstrou orgulho. E aí no fim fica... Pô, spoiler do filme, né? É isso Tudo mesmo. que não devia. No fim ele percebe que ele cometeu uma um agrura, orgulho daí, né? Sem Pelo menos dúvida. tinha um orgulho Algum ali, tipo né? de característica. Então eu acho que tem que ter amor genuíno e honestidade sem reciprocidade. Honestidade pela simples caracterização de fazer o correto. E o cliente vai perceber muito isso. Muito, 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 muito. Ele se emociona com isso. O cliente se emociona. Porque, infelizmente, é uma exceção. Não é uma regra. Que se torna um processo, se torna um dia a dia assim, tão normal que às vezes o corretor, o vendedor esquece disso, né? Esquece. Né? Esquece Entra e no não percebe que entra no automático. Eu acho que às vezes esquece. Às vezes nunca pensou. Às vezes nunca pensou. Esse é o grande valor que ele pode dar para o cliente nessa jornada toda, né? Eu acho que é fácil aprender um detalhe técnico. É mais fácil aprender essas coisas, é muito difícil. É impalpável. Como é que faz para ter amor? É profundo demais, né? É profundo demais. E demonstrar todo esse carinho, esse amor pelo que faz em ajudar as pessoas mesmo, né? Mesmo, de verdade. Ser um mercado da ajuda. Geralmente isso está nos campeões, né, Pavani? Está nas pessoas que encaram o resultado financeiro como a consequência dessa ajuda, né? dessa prática do dia a dia que ele levanta o dia para fazer. Exatamente. Com amor e honestidade. Eu vou lá vender, caso seja possível, mas ajudar mesmo não sendo possível. Eu vou ajudar. Entendeu? Que legal. Bom, eu acho que a gente ficaria horas aqui conversando, né? Porque está muito bom. Bom, a gente tem um quadro que a gente criou aqui para o fim, porque muitas pessoas acabam não contando histórias, né? E as pessoas gostam muito de ouvir histórias. E aí a gente criou, então, esse quadro que é Escolha a Sua Porta. Escolha a sua porta. Vamos ver, então, as portas. Então, vamos escolher uma. Uma dessas cores aí. Azulzinho, claro. Essa aqui? Essa aqui? Tá, essa daqui é Bateu a Porta. Tem uma história com bateu a porta? Essa é a lógica. Tem uma coisa de porta. Olha, tem muita história para contar, viu? Bateu a porta. Acho que tem uma história boa, que é o seguinte, de vendas, né? Tem a ver com vendas. Acho que tem uma coisa bacana aqui para contar. O vendedor, ele tem que estar preparado para o não, muito mais do que para o sim. E quem não gosta de não, quem tem problema para lidar com não,
tem uma coisa a desenvolver aí, né? E uma vez, eu me lembro que eu estava numa reunião comercial, vendendo o nosso serviço, evidentemente, e eu me lembro que eu cheguei na reunião, era uma empresa na Avenida do Estado, em São Paulo, e muito grande a empresa, eu estava muito feliz de ter conseguido uma reunião lá, e quando eu comecei a expor o meu material, as minhas coisas, o cara me interrompeu assim, falou assim, para, nós temos que fazer uma outra pessoa ouvir isso aqui, espera um minutinho, vem comigo. Aí ele me fez pegar minhas coisas e saiu, vem comigo. E fui andando, portas, saiu portas, entrou portas, e saiu para um lugar, de repente ele abre uma porta assim, para passar. Eu passo, ele fecha a porta e eu estou na calçada. Ai, meu Deus! Meu Deus! Eu lembro que eu olhei para a portaria, o cara da portaria falou assim, ai meu Deus, mais um. Ai, meu Deus, ele fez isso de novo. E eu fiquei na calçada, falei assim, o que aconteceu aqui? Deixa eu entender o que se passou aqui. E aí você tem duas alternativas. Ou você sucumbe, vai para casa interna, ou você senta na calçada, como eu fiz, e rachei o bico, dei muita risada. Falei, essa história eu vou contar por muitos e muitos anos. Porque serve como história, né? E vamos para a próxima reunião. Essa é a resiliência que você tem que ter, né? A capacidade de levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Porque o errado é ele. Não sou eu o errado. Ele perdeu uma oportunidade. Mas que foi bater porta, foi ele. Fechou e me enganou, desgraçado. Tu achou que ia lá no presidente da Eu ia no empresa. presidente da empresa. Poxa vida, hein? Foi parar no porteiro. A empresa não existe mais, graças a Deus. A empresa não tem mais. Morra, né? Não dá nem pra citar, não dá pra falar o nome, porque nem tem mais e-mail. Não existe mais. Boa história, Mas hein? foi verdade. isso aí. Valeu pela história, né? Valeu pela pra ter essa história pra contar, né? Quer dizer, abriu a porta, mas fechou em seguida. Nunca mais se abriu. Que legal. Muito obrigada pela tua Agradeço. Obrigado presença. pela oportunidade, parabéns pelo programa. Espero que tenha uma vida longa, que possa influenciar positivamente as pessoas, os negócios, o sucesso de todos nós. Muito obrigada mesmo. Acho que foi muito obrigado, bacana, foi né? muito bacana. Espero que a gente possa ter transmitido uma mensagem legal, né, para o mercado, para quem está nos escutando, assim, que realmente faça alguma diferença aí. Não, será um privilégio. Podemos falar depois de outros assuntos que a gente pode ajudar também. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Valeu também quem nos acompanhou e a gente pede para você seguir a gente no Instagram e acompanhe o próximo Portas Abertas.